Olá, Clarissa, boa noite. Aguardando o pessoal chegar. Zé, boa noite. A gente vai aguardando as pessoas chegando. Daqui a pouco o nosso Carlos vai entrar também para a gente falar um pouquinho do Carl Sagan, né? É interessante porque tem muito. A gente imagina que há um, quer dizer, a gente não, mas muita gente imagina que há uma dissociação entre ciência e humanidades, e o Carl Sagan vai mostrar que não, né? De maneira bem enfática, de maneira bem convincente, para quem ainda duvida. Bruno, boa noite. Elias, Felipe, aguardar Carlos para a gente começar. São 8 horas agora, já já ele está entrando. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse livro específico do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o livro sobre o qual a gente vai falar hoje. Mas é bem interessante, tem umas partes que inclusive o Sagan se permite um senso de humor um pouco mais ousado, e quebra completamente a qualquer monotonia possível de leitura, né? Então, é isso. Entrou Lara, Larissa entrou, meu amor tá por aqui, veio prestigiar. Hilda, Laís, Rafael. Cadê o homem? Boa noite, Lala. Rafael, boa noite. Bom, enquanto o meu interlocutor não chega, vou tomar minha aguinha, que hoje eu tô em dose dupla aqui, é água de um lado e café do outro. Vocês já devem ter percebido o efeito do café, né? Quase que um mal de Parkinson aqui para segurar a xícara. Eu não sei, alguém que está presente teve a oportunidade de ler esse livro específico do Sagan? Belo café, isso mesmo, Zé. Cafezinho que é de lei. Aliás, se eu for fazer um exame de sangue, provavelmente vai acusar que eu tenho muito sangue no meu café, porque eu passei o dia todo tomando café. E aí, Gustavo, boa noite. Entrou aí Gustavo também para contribuir para essa nossa noite. Bom, eu vou começar falando um pouquinho enquanto o Carlos não entra, falando do o livro. Pronto, Carlos entrou. Olha aí, ó. Já não morre hoje. Não é esse lance do café? O café é um vício, rapaz. Deixa eu chamar Carlos aqui. Visualizar. Transmitir ao vivo. Agora sim. A tela vai partir.
Está conectando. Bom, esse livro do Sagan é um livro de 96, é o livro do ano da morte dele. Eita, peraí. Está conectando aqui, Carlos. Está dando no meu aparelho aqui que ainda está em processo de conexão. Acho que já entra. Então, esse livro é de 96 e ele vai fazendo uma série de... É um livro de 25 capítulos e um livro vasto, né, em que ele traz muitos exemplos. Espera aí, eu vou chamar aqui. Eu vou chamar porque eu acho que está dando algum probleminha. Pronto, acho que agora é Carlos aceitar. Agora sim. Professor, boa noite. Carlos, boa noite. Tudo certo? Tá com saúde? Tudo. Seu também? Graças a Deus. Que Eu bom. estava antecipando aqui. Bom, deixa eu fazer as apresentações, né? Para quem não me conhece, sou professor Peron, sou professor de língua portuguesa do Colégio de Aplicação. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui na minha interlocução, na minha conversa, Carlos Miranda, que é nosso estudante concluinte, brilhante estudante concluinte do CAP. Mas eu não quero fazer a apresentação por ele, não. Eu quero que ele faça a apresentação de si mesmo. E, Carlos, se possível, já coloque para o público, fale para o público o que motivou. Afinal de contas, a sugestão foi sua do tema, né? Então, por favor. Tá certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos, como o professor disse, eu sou o terceiro ano da aplicação. E agora, na quarentena, o professor estava com esse projeto de fazer lives falando sobre livros, filmes, eu acho também, não foi? Poemas e coisas diversas. E aí ele me perguntou, tinha sido um livro que eu li recentemente, certo? Eu tinha começado a ler, dei uma parada nele depois quando eu soube que iria ter uma live, eu terminei, certo? E aí eu decidi sugerir porque eu acho que ele se encaixa primeiramente no momento que a gente está vivendo, certo? E porque é um livro muito interessante. Na verdade, eu creio que seja um livro sempre atual. Não é um livro que fica velho nunca, sabe? Ele sempre pode ser aplicado à realidade. Então, eu acho que seria interessante divulgar, porque, querendo ou não, eu acho que não é tão conhecido quanto deveria, pelo menos. Muita gente não conhece o Carl Sagan, e eu acho que seria interessante as pessoas ouvirem falar. Boa noite. Ok, Carlos, é isso mesmo. Você quer começar fazendo a apresentação do livro, as ideias gerais, e a gente vai aprofundando. Eu tenho aqui... Bom, eu fico só com medo do tempo, porque se a gente for debater minuciosamente, são 3 dias, né? É muita coisa para falar, mas, por favor, se quiser, já faça uma sinopse, faça uma apresentação panorâmica do livro. Tá certo. Gente, esse aqui é o livro meu, eu não sei se o modelo é igual ao do professor. E basicamente... Ah, certo, entendi, ok. E é um livro, certo? Primeiro, o Carl Sagan, eu acho que o professor deu uma explicação breve sobre quem ele é, mas só para retomar, ele é um astrônomo, certo? Divulgador científico. Ele ficou muito conhecido pela área da comunicação. Algumas pessoas, eu acho que pelo menos devem conhecer a série Cosmos, certo? Que ele foi o apresentador por bastante tempo, até a morte dele. E aí foi sucedida pelo Neil deGrasse Tyson, certo? E hoje eu acho que tem na Netflix a reprise, né, a série que agora é apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. E é muito interessante que vocês vejam, se possível, porque é muito boa. Eu vi a do Carl Sagan já faz um tempo, e já vi também a do Neil deGrasse Tyson, e ambas são muito boas, certo? Nesse livro aqui, o Carl Sagan, ele aborda, certo, o tema das pseudociências, das superstições, da ciência em si, querendo ou não, porque para você tratar de algo que se passa por ciência, você tem que tratar da ciência também, até para uma diferenciação entre as duas. Então, ele aborda esse tema...
ele aborda esse tema no livro e ele cita vários exemplos, o professor deve ter visto, principalmente nos Estados Unidos, que é onde ele nasceu, onde ele vive, certo? Então ele trata principalmente de lá. Cosmos, com S no final. Ok. Então, Carlos fez um panorama, né, da obra. Olha, é um livro que ele trata... O título da live da gente aborda um nomezinho fundamental, contemporâneo, como o Carlos destacou, né, que é pós-verdade. Né? Uhum. E que, sem usar necessariamente esse termo, o Carl Sagan toca na ferida. Né? Até porque é um termo muito contemporâneo e tal. Mas o problema é o mesmo, o fenômeno é o mesmo, que é justamente quando se coloca a crença acima dos fatos efetivos e acima das investigações que a ciência pede. Exatamente. Né? Então, o tempo inteiro nesse livro, o Sagan vai fazer menção. Por exemplo, ele diz que ele coloca algumas ferramentas que servem de uma espécie de base mesmo para que a gente se proteja de uma série de equívocos, né? E aí ele vai trazer as principais ferramentas, são as ferramentas lógicas, tanto da lógica formal como da lógica informal, né? Então a gente vai aprofundar aqui um pouquinho isso, né? A gente tendo a oportunidade, mas eu queria começar falando de como o Sagan entrou em contato com a ciência, né? A partir dos pais. Né? Ele fala que os pais foram fundamentais, mais do que a escola. Né? Aliás, ele coloca, inclusive, que a escola, em boa medida, foi na contramão do desejo que ele tinha pela ciência. Né? Aliás, Carlos, a escola tem um talento incrível para esse tipo de coisa. Né? É Infelizmente. terrível isso. Ela consegue, muitas vezes, extinguir a chama que se tem por uma paixão específica, uma paixão disciplinar, uma paixão de conhecimento específica. Eu lembro que o Daniel Pennac, falando, eu vou passar agora a palavra, só para lembrar disso, o Daniel Pennac, que é um escritor francês, ele tem um livro chamado Como um Romance, Como um Romão. E nesse livro, ele lembra que, quando era criança, é muito parecido com o relato do Sagan, né? Quando criança, ele adorava narrativas, ele adorava ouvir histórias e ler histórias e tudo mais, né? Quando ele entra na escola, que a escola deveria potencializar essa paixão inicial, simplesmente a escola faz todos os esforços possíveis para que essa paixão seja simplesmente eliminada, né? E o Sagan não eliminou no Pennac, tanto que ele desenvolveu, se transformou em um grande escritor. Mas a escola, apesar da escola, não por causa dela. E parece que foi o caso do Sagan também, pelo que ele relata, né? Exatamente. Ele até cita lá, por exemplo, isso aí seria mais um relato pessoal, mas eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ciências, certo? Em específico, da parte de física e de biologia, certo? Eu gosto muito, tenho muito interesse. Só que eu vi muitas pessoas, certo? Companheiros de sala, que quando foram entrando no ensino médio e tendo mais contato com uma cobrança maior da biologia, vendo a física pela primeira vez de uma maneira mais para cobrar, para vestibular e prova e essas coisas, começaram a sentir uma aversão a isso, certo? Porque era difícil, muitas vezes eles não conseguiam fazer uma questão, acertar, e aí iam mal nas provas. Isso vai pegando um certo rancor daquela matéria e que você prefere ignorar, certo? Você prefere assumir que você não é bom e que você não vai aprender nunca e deixar para lá, certo? Aí acaba sendo, eu acho que a experiência de muita gente, felizmente a minha não foi o caso, mas eu acredito que muita gente passa por isso. Não, isso é verdade. Isso acontece na instituição escolar, de maneira geral, né? Aí eu tomei nota aqui de algumas coisas. Ele diz assim, né? Um outro aspecto é que ele tinha a visão, a impressão de que a ciência ia gerar um mundo completamente novo e completamente evoluído, né? Em vários aspectos.
E não foi exatamente isso que se verificou, né? Então, ele coloca assim, diziam que o mundo de amanhã seria luzidio, limpo, aerodinâmico, e, pelo que eu podia perceber, não teria nem sinal de pessoas pobres. Quer dizer, essa promessa que a ciência gerou, né, desde o avanço mais acelerado, mais exponencial das tecnologias, gerou essa expectativa. E, infelizmente, essa expectativa não foi contemplada, né? E aí querem colocar tudo isso nas costas da ciência. Aí ele começa a combater, ele começa a dizer, não é bem assim, né? Claro que a primeira reação é a gente supor que a ciência não dá conta, que a ciência é incompetente, que a ciência gera uma ilusão e tudo isso. Mas existem variáveis aí que a gente não está levando em consideração, né? Claro. Um outro elemento que ele coloca é que a ciência ela é culpada de uma série de catástrofes, né? Por exemplo, as catástrofes bélicas, muita gente colocou nas costas da ciência. Os próprios cientistas, o Oppenheimer, né? Ele diz, os cientistas estão com as mãos ensanguentadas, né? Lembra muito essa imagem, a Lady Macbeth, né? do Shakespeare. Enfim, mas não é exatamente isso. Então, eu passo a bola para ti, Carlos. Obrigado. Tem um momento que ele fala sobre isso no texto. Eu acho que ele cita até que, tipo, a ciência foi por vezes usada, ela é usada por alguém que se dispõe a tentar usar pessoas que sabem ou aprender de fato, e você tem um certo poder na sua mão, certo? Esse poder, querendo ou não, então a gente teria que ignorar os julgamentos morais, ele é atingido, certo? Você realmente tem um poder nas mãos. Só que o que acontece é que muitas pessoas usam isso para motivos egoístas, motivos individualistas, talvez para o mal geral, vamos dizer. Então, assim, e acaba que a primeira reação, como o senhor mesmo falou, é de uma aversão ao, como eu posso dizer, não ao projeto em si, mas ao meio. Ou seja, o meio seria a ciência, mas não a quem projetou esse destino à ciência, no caso. É bem colocado. Porque, veja, a ciência, quando se imagina que o problema está no estatuto científico, a gente pode colocar outra questão aí, colocar uma outra variável. Será que, na realidade, o problema não está exatamente na ciência, mas no modo de operá-la, e isso significa se a gente não sabe como operar o poder que a ciência oferece, isso não é carência de uma formação filosófica? Ou seja, teve um projeto, a gente sabe disso, um projeto neopositivista, em que a ciência ela passou a ser uma espécie de galinha dos ovos de ouro, tudo isso, né? E se colocou as humanidades simplesmente de lado. Aliás, isso não é muito estranho nos dias de hoje. As humanidades ficam de lado, o que interessa justamente são as ciências duras, né, como se diz. E só que, qual é a consequência quase que imediata disso? É que se você não tem um esteio filosófico, sobretudo do ponto de vista da ética da ciência, né, nas mãos, se você não é formado para isso, você não é levado a pensar esse tipo de problemática. É claro que quando você começa a ter uma ciência poderosíssima e não sabe exatamente como articular isso, você pode gerar consequências morais, consequências biológicas, né? Como lembra da questão das bombas, por exemplo, a guerra biológica que se promete, né? Vírus da varíola que se diz que está guardado ainda para guerras biológicas, guerras químicas e tudo mais. Bem, isso tudo a ciência te oferece, como você colocou, te dá poder para fazer isso. Agora, como diz Paulo, né? Eu posso muita coisa, mas nem tudo me convém. E o que me convém? O que convém não está mais na ciência, o que convém está numa reflexão filosófica. Exatamente. E é interessante, né, que eu acho que entra muito com a citação de Antônio Cândido, certo?
que ele fala sobre que a humanidade, o mundo moderno, chegou a um processo de máxima racionalidade, ou seja, uso da tecnologia e da ciência técnica, mas ao mesmo tempo uma bárbare do outro lado que não sabe como, de onde vem essa ciência, como utilizá-la para o bem, certo, o coletivo, vamos dizer assim, para um bem geral, e acabam havendo contradições crassas aí. Eu acho que entra bastante com esse livro, essa ideia. Isso. Basicamente. Posso passar para um tópico, vai falar mais sobre isso ainda. Não só um complemento, né? A questão da ciência para o bem e suspeitar que certas descobertas podem ser uma espécie de Rubicão, né? Para retomar o marco histórico, né? Ou seja, passou daquilo, não tem volta, né? Então, até que ponto é interessante? Olha, desenvolver certas reflexões científicas pode ser interessante do ponto de vista autotélico, né? Ou seja, a ciência pela ciência, ok. Você pode desenvolver, por exemplo, partículas que podem desintegrar o ser humano, pode desenvolver tudo isso. Você pode fomentar pesquisas nesse sentido. Agora, isso é interessante para a manutenção da vida? Seria ético, né? Porque qual é o risco? Alguém pode dizer assim, não, mas isso daqui vai ficar nas mãos dos cientistas, né? Isso não vai ser levado para... Mas espera aí, a gente está se esquecendo que cientistas são seres humanos com todas as paixões que os seres humanos possuem. Inclusive desejo de poder, inclusive muitos com desejo de extermínio. Né? A gente não pode imaginar que os cientistas são seres depurados de tudo isso. Não, eles têm sangue dentro deles, e esse sangue tem muitas tonalidades, né? Então, do ponto de vista moral, né? Isso tem que ser levado em consideração. Se isso não for levado em consideração, a gente está correndo muito risco o tempo todo, né? E outra coisa que ele coloca é justamente a questão do sigilo, né? O sigilo, ele é ambíguo, porque, veja, você está desenvolvendo pesquisas, elas têm que ficar sob sigilo até certa medida. Porque o sigilo, quem disse isso foi um diretor da CIA, que ele coloca no livro, né? O sigilo absoluto leva a uma tirania também de forma absoluta, né? É perigoso. Então, a ciência, ela tem que caminhar lado a lado com a transparência democrática. Esse é outro tópico que depois ele vai abordar. Ele falou sobre a origem da democracia e da ciência. E, assim, é interessante porque é difícil um cientista, por si só, querer sigilo sobre algo. Normalmente vai estar envolvendo mais outras coisas, certo? Para ele precisar ter sigilo. Porque no momento que ele faz uma descoberta ou algo, ele vai querer, de maneira como o senhor mesmo falou, humana, espalhar, divulgar a descoberta dele. Então, não faria tanto sentido de maneira um cientista por si só ele querer manter um conhecimento para si mesmo sobre algo. É complicado isso, a menos que ele queira vender essa ideia de maneira sistemática, mas assim, de qualquer jeito, esse conhecimento seria propagado. Sabe uma coisa que me chamou a atenção no livro? É como ele tem uma preocupação pedagógica muito grande, né? Essa preocupação pedagógica vai ficando mais... Ela é evidente no livro todo, mas ela vai ficando mais enfática do meio para o final, né? Que ele vai falando justamente dos ambientes pedagógicos, das escolas, como as coisas acontecem e tudo mais. E me chamou muita atenção ele falar que a formação científica, a importância para se ser um grande cientista, se ter uma formação geral. Então, ele até coloca, eu tomei nota aqui, o seguinte, considerava-se impensável que alguém desejasse ser físico sem conhecer Platão, Aristóteles, Bach, Shakespeare, Gibbon, Malinowski e Freud. Né? Entre muitos outros, ele coloca. Ou seja, você não pode ter uma formação puramente científica. A ciência ela vai pedir links, ela vai pedir vínculos.
E se você não tem uma Intersecções. formação geral mínima para estabelecer esses links, fica tudo muito mais difícil. Por exemplo, o modo de pensar, o modo que você colocou da democracia grega, a formação da ciência, do espírito científico com a democracia grega. Aristóteles é central nisso. O desenvolvimento da lógica, ou a sistematização, melhor dizendo, da lógica formal, com um órgão aristotélico. É difícil você ser um cientista sem ter conhecimento ou desenvolvimento daquilo que Aristóteles deixou como legado. Claro. E é interessante porque, inclusive, durante todo o livro, em cada capítulo, ele inicia colocando uma máxima de algum autor, de algum livro, alguma citação, que já prevê muito do que ele diz nesse livro. Perfeito. Certo? Então, exatamente. Então, tem uma ligação de autores de várias áreas, de várias formas de pensar, que às vezes enraizam para uma coisa semelhante, sabe? Então, claro, você tem um conhecimento abrangente, é muito interessante. Isso me lembrou muito um filme. Tem um livro, mas eu não li o livro. Eu vi um filme numa sessão de cinema, eu acho que ali no Derby, né, na Fundagem. Eu acho que foi isso. Muito interessante, que é o ponto de mutação. Tem um momento em que tem um físico, um político e um escritor. Eles estão conversando. Em determinado momento, um enuncia uma determinada frase, aí o físico, o político enuncia, aí o físico diz: isso é física, isso é ciência. Aí o político diz: não, isso é política. Aí o escritor diz: não, isso é literatura. É o ponto de confluência. Os conhecimentos, por exemplo, tudo que está no mundo nunca é apenas um aspecto. Eu lembro do Rubem Alves dizendo que uma maçã, por exemplo, é ao mesmo tempo um objeto biológico, né? É um objeto botânico, né? É um objeto mitológico, é um objeto erótico, né? E por aí vai. É preciso ter poder manipular esses conhecimentos para que as coisas sejam desenvolvidas de maneira mais completa possível, né? Claro. E ele fala também, né, no caso, como eu disse, ele foca mais nos Estados Unidos, porque é o país do país de origem dele, que ele tem mais contato diário, e ele fala sobre esse crescimento, né? Eu acho que grande parte do livro é dedicado, inclusive, a uma parte mais que é da área dele, então ele pode falar com mais propriedade, que é do avanço das divulgações sobre extraterrestres, invasões, abduções. Ele fala sobre isso em grande parte do livro. E é interessante que ele até fala que isso é ruim demais, porque diferencia, por exemplo, algo falacioso, falso e charlatanismo de algo que um dia poderia ser verdadeiro. Quando acontecesse, as pessoas talvez não tivessem tão inclinadas a achar que de fato era verdadeiro e não mais uma dessas falácias. Certo? A base do livro é essa, né? A base do livro é justamente como o pensamento científico, ele tem dois pilares que devem funcionar como um sistema de alavancas, né? É a admiração e o outro é o ceticismo, né? É importante você se admirar diante do objeto, né? Você ter o desejo de conhecê-lo, porque sem esse desejo, sem essa admiração, simplesmente a porta não é aberta para que você possa ingressar. Por outro lado, você não pode se deixar fascinar pelo objeto. Você tem que ter um distanciamento mínimo para poder vê-lo com mais lucidez, né? Porque é importante a palavra cético. Muitas vezes a gente encara cético como descrença. Mas cético não é descrença, né? Em grego. Skeptikos significa tomar distância. É isso que a ciência pede. Não é você de antemão... Descartes fala isso, né? Não é você de antemão negar a possibilidade. É você tomar um distanciamento, ser cético, skeptikos, tomar um distanciamento para analisar as evidências e, analisando as evidências, ver a fundamentação e a sustentação dessas evidências. E, a partir daí, começar a acolher aquelas verdades que estão enunciadas. E é complicado, de certa forma, porque a gente vive
no mundo que, primeiro, valoriza aquela informação inicial, da manchete, muitas vezes, certo? E a que vende, vamos dizer assim, de um modo mais sensacionalista. Então você vê, eu não sei se o senhor chegou a ver, eu tenho certeza que alguém que está assistindo chegou a ver há umas semanas, eu acho que um mês atrás, uma notícia sobre um universo paralelo que tinha sido descoberto pela NASA e tal. E não foi nada disso, sabe? Quando você vai ver a notícia de fato, na fonte, você vê que isso dali é uma hipótese sobre algo que na verdade foi descoberto, só que tem outras evidências, tem outras hipóteses que são muito mais plausíveis, têm muito mais evidências, certo? E foram completamente ignoradas, porque elas simplesmente não são atraentes do ponto de vista mercantil, vamos dizer assim, sabe? Isso. Então, tem essa questão também, que O ceticismo acaba... não vende, né? Uhum, exatamente. Tem até eu acho que é algum filme, eu acho que é do Tim Burton, que ele fala sobre um cara chega lá para a criança e fala que as pessoas gostam, elas não gostam dos cientistas, elas gostam dos produtos da ciência, mas elas não gostam das perguntas que a ciência faz. E Isso. eu acho que é algo assim. É. Então, É isso. é Porque o pensamento científico ele tem que ele se fundamenta em indagações, são essas perguntas, né? A pergunta é fundamental, porque a desconfiança, o distanciamento é você colocar uma espécie de cavalo de Troia filosófico nas muralhas dos fenômenos, né? Por dentro dessas muralhas, querer transpor essas muralhas dos fenômenos. Então, muitas vezes as pessoas elas querem a maravilha, né? Elas querem o maravilhamento. Então, elas ficam fascinadas, né? Elas ficam fascinadas com a possibilidade de extraterrestres, por exemplo, que eles chamam, né, UFOs, né, os OVNIs e tudo mais, mas não querem se dar o trabalho de fazer todo o percurso minucioso da investigação científica para constatar, né? É melhor, uhum. na verdade, acreditar logo. Isso me lembra muito o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, em que Eu acho, o Aurélio... Oi? eu Em que o conheço, já Aurélio ouvi falar. Buendia, ele... pois é, o clássico colombiano, ele fica simplesmente fascinado. Chega um mercador lá, chega um vendedor, sempre trazendo bugigangas supostamente científicas, né, para a aldeia, para Macondo, lá e tal, onde eles vivem e tal. E ele fica simplesmente entusiasmado com aquilo, entrega todas as reservas que ele tem para em troca de ímãs, que aí vai lá o vendedor, mostra o ímã funcionando, ele fica entusiasmado. É isso que as pessoas querem. Uhum. Elas querem se entusiasmar, mas elas não querem ter o distanciamento para verificar. O primeiro capítulo do livro, inclusive, é ele falando que ele chegou no aeroporto, né? E a pessoa que estava responsável por buscar ele e levar até o destino dele lá, ela começou depois que descobriu que ele era um cientista, começou a falar sobre várias coisas que tinha ouvido falar, Atlântida, Isso, os Atlântida. alienígenas, cristais, poder dos cristais, um monte de coisa. E ele foi desmistificando uma por um, e no final a pessoa estava meio que, vamos dizer assim, frustrada, certo? É. Porque grande parte das coisas que ela acreditava e que, na verdade, para ela tinha um selo científico, certo? Eram falsas. Falsas não, sem evidências, vamos dizer Sem assim. evidências. Exatamente. Pedro está lembrando aqui Melquíades, é isso mesmo. É o mercador que chega lá. Uhum. Tem um escritor barroco do século XVII, espanhol, chamado Baltasar Graciano. E Baltasar Graciano diz algo que a ciência tranquilamente poderia colocar no seu decálogo, né? Que é o seguinte: a maturidade se verifica na dificuldade em acreditar. Né? Então, você, quando tem dificuldade em acreditar, você tem resistência a acreditar, isso já é uma espécie de indício de maturidade. Né?
O padre Antônio Vieira, se referindo a outro aspecto, mas que caminha nisso, ele diz o seguinte: aquele que ama sem conhecer é nécio, é tolo. Né? Então, veja, são aspectos levemente diferentes, mas a essência é a mesma. É ter um cuidado, ter uma lentidão, um alentamento para conhecer, para investigar. E somente a partir da investigação a gente pode ingressar numa espécie de maioridade intelectual, maioridade Sim. científica nesse caso. Né? Tinha até uma coisa que eu queria perguntar ao senhor. Você é religioso, né? Católico, professor? Não, sou não. Cristão. Eu Não é acredito não? em Deus, mas não tenho nenhuma religião específica. Ah, certo, eu entendi. Porque eu achei interessante que eu pensei que talvez algumas pessoas, eu também não sou religioso, certo? Minha família mas eles não são tão praticantes, sabe? E assim, eu fiquei curioso porque alguém, talvez, lendo esse livro, eu queria saber se sentiria ofendido em algum momento, sabe? Alguma pessoa religiosa, porque eu lembro que quando eu comprei esse livro e minha mãe, ela foi ler a sinopse na parte de trás, certo? Ela ficou um pouco, achou que um pouco, ela se sentiu um pouco ofendida quando ele usa, por exemplo, analfabetismo científico para descrever pessoas que não têm tanto conhecimento científico, do método e etc. Certo? E eu pensei, poxa, talvez algumas pessoas tenham ficado ofendidas, mas eu creio que não seja de maneira alguma a intenção dele. Até porque tem algum capítulo aqui que eu não vou lembrar, mas que ele fala que a religião, ele conversou, acho que algum religioso, mas que a religião pode e deve andar junto com a ciência para combater a pseudociência, até as Exatamente. pseudo-religiões, certo? Então, eu achei interessante essa parte. Perfeito, perfeito. Na verdade, não são coisas exatamente excludentes. A divindade e o pensamento científico só são excludentes na superfície, num olhar muito apressado. Por exemplo, Uhum. Newton, o Newton, que era profundamente religioso, ele se interessou pelo estudo da natureza, né? Depois ficou conhecido como física e tal, mas era o estudo da natureza. Ele procurou se aprofundar para entender a mente de Deus, entender Uhum. como Deus pensava. Veja, então o sujeito desenvolver ferramentas da ciência, no caso da ciência física, não significava em nada excluir a possibilidade teológica, não significava em nada excluir a possibilidade de Deus. Ao contrário, era para se aproximar de Deus que ele queria desenvolver a ciência. Né? E uma vez, eu vou trazer aqui um depoimento bem breve. Uma vez eu estava numa livraria aqui em Recife, que hoje é a Livraria Jaqueira, é a Livraria Cultura ali no centro. E eu estava numa mesinha, tinha pedido um copo d'água e peguei um livro lá que eu ia ver se ia comprar ou não e comecei a ler. O que Uhum. acontece? A luz que estava em cima, né, que estava iluminando essa mesinha, ela bateu no copo d'água e aí a água virou prisma, né? Sim. E decompôs aquela luz. E na minha folha, na folha do livro, ficou aquele arco-íris, né? E no momento deu um estalo, justamente para a questão bíblica, né? do arco-íris como um sinal da aliança de Deus com os homens, que não haveria dilúvio novamente, né? Uhum. Por que tem a ver? Veja como religião, pensamento mítico religioso, com pensamento científico, não necessariamente se contradizem. Quando Deus, lá na Bíblia, diz que não vai fazer isso, vamos imaginar juntos. Ora, imagine que chove, né? E depois ficam as gotículas no ar ainda, né? E o sol vem por trás. O sol está se anunciando por trás. Deus está dizendo, tem um sol por trás. E como é que ele sinaliza que tem esse sol por trás, que o dilúvio não vai ser eterno? É justamente a luz solar vai atravessar essas gotículas de água e essa luz vai formar o arco-íris. Ou seja, o arco-íris é um símbolo, é uma metáfora do fenômeno físico. O Uhum. anúncio religioso, ele está enunciado de maneira mitológica, de maneira mítica, mas ele tem um fundamento físico.
Então, dá para perfeitamente agregar uma coisa a outra. Essa exclusão ela é apenas aparente. Com certeza. Eu acho que ele aborda isso em diversos momentos do livro. Talvez, em algum certo momento, por desconhecimento dele, que não acho que seja impossível, da minha perspectiva, eu não posso afirmar, porque eu realmente, como eu disse, eu não tenho uma crença e eu não conheço todas as crenças, então eu não vi, de certo modo, ele realmente ofendendo diretamente alguém, mas talvez tenha acontecido, sabe? Uhum. Mesmo assim, eu não acho que, de maneira alguma, era a intenção dele falar de crenças, mas sim dessas pseudociências que têm aplicações na realidade, certo? Tem algumas que eu diria que estão tão estruturadas, que as pessoas não veem que talvez isso daí seja falso ou não tem uma evidência, vamos dizer assim, porque realmente talvez seja mais fácil você simplesmente acreditar que aquilo funciona, o que aquilo está certo, do que questionar a validade, sabe? Eu tinha visto e eu recomendo para quem quiser, quem se interessar pela área, certo, pelo assunto, um canal que é Física e Afins, da Bibi Bailas, o nome da youtuber, no caso da apresentadora, e que ele trata de muitos desses assuntos, certo? Ela pega e vai dissecando um por um várias pseudociências e coisas do tipo. E, por exemplo, um que eu realmente eu vi alguns vídeos dela, claro que pode ter mais informação que eu sou ignorante sobre, mas sobre a homeopatia, certo? A medicina alternativa, no caso, que eu acho que muita gente, talvez as pessoas que estão assistindo, aprovam, não sei se o senhor realmente usa ou gosta ou se Não. sente bem usando, certo? Não, então, Mas que, justamente, que é uma pseudociência, sabe? Não tem pelo que eu vi, pelo menos, não tem evidências do funcionamento e do método que eles usam. E acaba se comportando de uma maneira geral como algo funcional, sabe? Ninguém questiona se aquilo dali, poxa, por que isso funciona, sabe? Porque como é que isso se dá, por que eu me sinto melhor com isso, entende? Então eu acho que talvez falte isso, esse ponto na cabeça das pessoas. inclusive o Sagan ele coloca que o que falta é justamente uma espécie de economia, né? Uma economia racional. Você, por exemplo, a questão da homeopatia que Uhum. você está trazendo, né? Quais as explicações possíveis para que um medicamento ou uma determinada droga ela funcione? Não é que, veja, ninguém está dizendo que não funciona, só está dizendo que não existem evidências suficientes que Evidências, funcionam, exatamente. né? De Uhum. novo, o ceticismo não é a negação, é o Uhum. distanciamento, né? Uhum. Então, ele começa a colocar outras hipóteses. Ele diz assim, olha, já pararam para supor que isso pode ter um efeito de sugestionabilidade, um efeito placebo, Uhum. por exemplo, né? Em que a mente ela vai desenvolver alguns mecanismos que vai liberar algumas substâncias que vão, de fato, agir no organismo como um todo. Ele até coloca Uhum. assim, por exemplo, em algumas doenças específicas, como ansiedade, como febre ou coisas semelhantes, o efeito placebo tem um impacto muito positivo. Ele funciona com Sim. uma frequência muito significativa, né? Aham. Mas em outros casos, não. Mas, de todo modo, é por conta exatamente daquela medicação que está sendo aplicada, né? Aquelas Uhum. pulseiras, ele coloca, né? A pulseira que vem com uma química ali embutida e tal. É por causa da pulseira ou é por causa da química? Enfim, ele vai Sim. trazendo hipóteses para que a gente possa ir eliminando. É importante eliminar, porque Guimarães Rosa dizia que o ruim, a coisa mais difícil no mundo é que o mais difícil de se viver é que tudo está muito misturado. A função da Uhum. ciência é isolar. Eu lembro, a gente se lembra muito bem, eu me lembro, você está vivenciando muito isso no ensino médio. Você, quando vai Uhum. fazer uma análise física de um determinado movimento, você isola os corpos, né? Você tem que isolar os corpos para que a análise ela seja o mais limpa possível, né?
Então, em alguns casos, até negando a realidade, né? Por exemplo, você diz assim, desconsidere a resistência do ar, mas não dá para desconsiderar a resistência do ar, o ar está ali, né? Mas você desconsidera para tentar fazer uma análise ideal. Enfim, a ciência ela pede isso para você ir eliminando impurezas e verificar o que é que pode permanecer dali. E é interessante porque as pseudociências, como a gente já tinha falado no começo da live, elas são muito atrativas, sabe? É interessante você acreditar naquilo e, como tudo, eu acho que isso aí as pessoas de maneira geral, ele mesmo fala isso no livro, que os cientistas veem muitas vezes as suas descobertas, as suas teorias, hipóteses como uma propriedade. E que não é, você não se sente bem vendo sua descoberta, sua teoria, sua hipótese sendo negada, sendo refutada, sendo combatida, certo? É necessário para a ciência. Ninguém gosta, no fundo. E às vezes isso acontece com as pessoas, certo? Elas acreditam em algo e às vezes quando elas são questionadas é quase como um soco, certo? Elas estão sendo violentadas e elas preferem, talvez até eu tinha visto um vídeo recentemente, que isso talvez seja até uma característica evolutiva, certo? Para não gastar energia, é mais fácil você evitar aquele questionamento, ignorar ele, porque é mais fácil você manter suas crenças sólidas, sabe? E eu tinha visto, ele citou um caso, não foi? De um cara que, tipo, ele ficou famoso porque ele dizia que ele incorporava um homem de 2000 anos atrás e falava sobre muitas coisas, previa algumas coisas. E ele ficou muito famoso, o relato dele ia ser mostrado ao vivo naquela ópera, naquele teatro de Sydney, certo? E aconteceu. E depois um cara lá, que eu até anotei o nome aqui, é o James Randi, ele dedicou a vida toda justamente a isso, a desmistificar certas, vamos dizer assim, falsificações, charlatões e essas coisas. E ele fala, olha, ele fez um truque falso para não detectarem o batimento cardíaco dele, colocar uma bolinha de plástico aqui embaixo do braço, é bem simples, inclusive, mas você vê que ele ganhou uma repercussão tão grande e tiveram alguns tipos de pessoas, mesmo depois de ser exposto no mundo todo que era falso, tiveram pessoas que realmente, não, é falso, tudo bem, vou parar de acreditar. Agora tiveram pessoas que, primeiro, não tiveram acesso à informação que foi falso. Por quê? A informação que, nossa, alguém incorporou um ser de 2000 anos atrás, vende muito mais do que dizer que essa informação era falsa. Então, negar algo desse tipo, depois que já foi afirmado, é muito difícil de chegar a todo mundo. Essa informação não chega tão rápido, certo? E tiveram pessoas que, mesmo com essa informação, continuaram acreditando. Elas continuaram dizendo, não, eu senti esse milagre, mesmo depois dele admitir que foi falso, eu senti e é verdadeiro, na minha opinião, eu não vou me desprender disso, sabe? E aí, você vê que tem pessoas que se fixam de uma maneira que não questionam, sabe? É isso, porque as pessoas elas querem, muitas vezes, uma solidez. Elas querem algo em que se equilibrar. Elas querem um chão, mesmo que esse chão seja falso, né? Mas elas querem um chão. E pensar, eu costumo dizer que pensar é surfar no vapor, viver é surfar no vapor. E pensar é isso, pensar é você não ter estabilidade, né? Pensar é justamente você sair da sua estabilidade para dar um passo em algo que você não tem a segurança. Você não tem a segurança no próximo, o próximo patamar em que você vai chegar. Você não sabe se aquilo é sólido, né? Você tem que testar. E, por exemplo, em boa medida a ciência ela avança, né? Porque esses testes eles são sistemáticos. Você traz aquelas verdades e elas são colocadas para a comunidade. Ele até diz o seguinte, que o Sagan diz o seguinte, que grandes cientistas, né, o Einstein, o Newton, o Kepler, eles erraram. Mas como é que isso foi consertado? Isso foi consertado por cientistas até menos expressivos, mas que na comunidade científica, justamente nesse mecanismo de testagem, eles conseguiram aprimorar e detectar os erros, né? Então, a gente poderia dizer, para usar a metáfora meio que estilizada do Adam Smith, né?
que existe uma mão invisível da ciência, né? Uhum. Esse mecanismo é uma mão invisível da ciência. Uhum. Enfim, uma outra coisa que eu queria colocar, me escapou agora, você queria falar algo, vou tentar lembrar, já já eu coloco. Diz aí. Era só para complementar justamente o que o senhor tinha falado, mas eu só ia dizer que realmente a ciência é uma construção coletiva. Tem até uma própria citação do Newton, eu não sei até onde ela realmente é dele, porque a gente vê muitas citações que não são de fato da pessoa, mas que ele fala que, tipo, se ele enxergou longe, foi porque ele estava sob o ombro de Ombros de gigantes. Então, gigantes. exatamente. Então você vê que tem uma construção até dos mitos, você pode dizer, para o nascimento da filosofia, da ciência e etc. Estou vendo ao Humberto Eco contrário. falando Ah, desse fenômeno. Na verdade, o Newton já se apropriou. Isso é uma frase mais antiga, né? É que nem aham. aquela do Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, que se atribui a ele. Na verdade, aquilo ali é uma frase que circulava já na cultura e tal, mas que ficou conhecida na voz dele. Enfim, mas a frase que interessa, de fato, se você consegue ver mais longe, é porque você sobe nos ombros de gigantes. Tem toda uma. Ninguém consegue, não existe criação individual, não existe originalidade no sentido mais rigoroso do termo, no sentido de origem. Uhum. Não, tudo é uma construção coletiva. E aí, onde entra a, a metáfora do galo cabralino, do galo de Cabral, né? Um galo sozinho, como é que ele diz? Não tece uma manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ok, é a ciência. Na Uhum. verdade, é a vida social, né? Então, o galo vai precisar de outros galos para gerar o alvorecer da descoberta, né? Sim. As descobertas, esse alvorecer das descobertas científicas, ele só existe a partir dos cânticos coletivos, né? Dos esforços coletivos. E outra, veja só mais um detalhe, Carlos, eu lembrei agora. Ele coloca uma coisa bem importante. Newton, as leis que ele elaborou, né? Aquela mecânica clássica de Newton, ela funciona para Alguns casos. grandezas mais amplas, né? Uhum. Mas foi justamente o ceticismo e a testagem em contextos diferentes, em situações diferentes, mais microscópicos, né? Tudo isso Uhum. levou à dúvida e à percepção de que para outros universos e outras grandezas já é a física moderna que vai poder responder melhor. A física de Newton Sim. já não dá conta, né? Agora, significa, por exemplo, que a gente vai usar a física de Einstein em qualquer coisa? Não, é Não. antieconômico. Se você quer construir um prédio, é a física de Newton que você vai usar. Não faz Uhum. sentido, né? Agora, se você quer trabalhar com grandezas mais infinitesimais, já não embora Newton tenha desenvolvido o cálculo infinitesimal, mas não é exatamente a Ah. física dele que vai dar conta. No caso para coisas muito pequenas seria a mecânica quântica. A de Einstein, a física moderna, né? São para grandes gravidades. Travou. Eu acho que teve algum probleminha na internet de Carlos. Já ele entra de novo. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou encerrar e vou entrar de novo, porque Clarissa está lembrando aqui, faltam 5 minutos. Né? Eu vou encerrar e vou entrar de novo e aí eu chamo o Carlos novamente, ok? Fiquem aí na expectativa, vou entrar de novo. Até já, gente.